O ano está começando e com ele mais economia para a gente analisar. E o que esperar deste novo ano? Sobre isso eu converso com o professor Gessner Oliveira, colunista aqui do CNN Money, a quem desejo um ótimo ano. Professor, obrigado por estar aqui com a gente neste primeiro dia de 2026. Desejo um ótimo ano ao senhor, à família. E o que esperar deste ano novo? Boa tarde. Olha, Fernando, muito boa tarde. É um bônus começar o ano conversando com você, conversando com os nossos espectadores do CNN Money. O que esperar de 2026? Eu acho que, do ponto de vista dos macroindicadores, Fernando, eles têm eu vou chamar a atenção até para entrar um pouco no modo esperança do primeiro de ano. Eles têm alguns aspectos positivos, quer dizer, deverá ser um crescimento positivo, perto de 2%. Será a primeira vez, Fernando, que nós teremos 6 anos consecutivos de taxas de crescimento positivo. A última vez foi lá em 2008, depois veio a marolinha de 2009, com a crise internacional, etc. E desde então, nunca tivemos um sexênio de taxas positivas de crescimento. Então, um aspecto positivo. Outro aspecto positivo é a inflação dentro do intervalo da meta, embora não na meta, né? O modelo do Banco Central aponta para algo próximo à meta apenas em 2027, mas realmente a gente deve ter uma inflação relativamente sob controle dentro do intervalo mais próxima do limite superior e uma taxa de juros, a taxa de juros Selic ainda é muito alta, porém declinante, caminhando aí para 12,5% para o final do ano, com uma taxa real de juros ainda muito elevada sob todos os pontos de vista, né? Se a gente tiver essa inflação que eu falei, mais a taxa Selic, nós deveríamos ter algo aí de um juro real em torno de 8%, que ainda é muito elevado, embora um pouco inferior ao mais de 9% que nós temos na atualidade, quase 10% de juro real. Do ponto de vista da taxa primária. Então, realmente, se a gente olha esses macroindicadores, parece um ano com aspectos positivos. Agora, ninguém tem bola de cristal e eu lembraria o filósofo Edgar Morin de que o esperado é o inesperado. E, infelizmente, Fernando, há várias áreas de choques do inesperado, tanto do ponto de vista externo, quanto do ponto de vista interno. Internamente, certamente a fragilidade fiscal, algo sobre o qual nós já conversamos antes, que é o choque entre os poderes, realmente as tensões entre judiciário, legislativo e executivo, sobretudo judiciário e legislativo, são muito graves, são muito fortes. Nós temos problemas institucionais bastante sérios, agravados aí pelo recente caso Master. Então, realmente isso coloca uma sombra do ponto de vista de tensões institucionais. E no plano internacional, desde logo, as tensões geopolíticas, né? Seja a guerra da Ucrânia, seja a tensão Estados Unidos-Venezuela, seja a tensão essa de alguns anos e olhando para frente, a tensão crescente China-Taiwan, né? Sem falar do conflito dormente, porém extremamente preocupante no Oriente Médio. Então, digamos, essas tensões podem chacoalhar o barco e comprometer o cenário um pouquinho mais cor-de-rosa que eu tracei no início. Agora, então, a gente vai falar dos problemas, professor, mas só para continuar nessa linha otimista do primeiro dia do ano, já que ainda o noticiário permite ser otimista em 2026. Olha, professor... eu comi romã, lentilha, estou preparado aqui para enfrentar o ano, viu, Fernando? Professor, esse ambiente de 2026, olhando para o copo meio cheio,
Como explicar a resiliência da economia brasileira ao longo dos últimos trimestres e que entra no ano de 2026 ainda com indicadores, pelo menos no que diz respeito à atividade real, ainda de maneira bastante positiva? Menor desemprego da história, renda média dos ocupados no patamar histórico de recorde, inflação em queda, ainda longe do centro da meta, mas já dentro da área aceitável pelo CMNE. Como explicar este lado positivo da nossa economia, professor? Olha, Fernando, eu acho que do ponto de vista da inflação, eu acho que concorreu para isso muito a apreciação do real, né, e a desvalorização do dólar. Eu acho que isso foi algo bastante positivo, né, que freou, certamente ajuda na inflação, esse aspecto, né? Isso, infelizmente, decorre, em parte, de um aspecto que foi difícil, foi amargo, que foi o enorme diferencial de juros, não? Nossos juros a 15% na taxa Selic e o juro cadente nos Estados Unidos. Isso, aliado a tendências do dólar no mercado internacional, isso fez uma certa apreciação do real, né? Então, isso, do lado da inflação, foi bastante importante. Também o declínio das commodities no mercado internacional, não houve tanta pressão do ponto de vista de preço de commodities, isso aliviou também a pressão inflacionária de forma significativa. Do ponto de vista do mercado de trabalho, é muito interessante, Fernando, porque, de fato, como você assinalou muito bem, nós estamos no mínimo da taxa de desemprego aberto. É bem verdade que a taxa de subemprego continua em 2 dígitos, é elevada, está na faixa aí de 15%, a informalidade continua naturalmente muito elevada, são problemas estruturais do mercado de trabalho brasileiro, a informalidade perto de 38%, mas, de qualquer maneira, um mercado de trabalho aquecido, e que não pressionou tanto os preços, refletindo, de um lado, esse mercado de trabalho aquecido ocorre com essas pressões deflacionárias que eu mencionei antes. E por que aquecido o mercado de trabalho, apesar do juro alto? Primeiro, naturalmente, demora para a desaceleração da economia repercutir no mercado de trabalho. Tem essa defasagem temporal que nós já vimos na década passada. Mas, além disso, você tem um aspecto interessante e positivo, que é o aquecimento de alguns segmentos de infraestrutura, seja em energia, seja em saneamento, seja em rodovia. Há várias oportunidades com as concessões, com as parcerias público-privadas que têm sido aproveitadas, e leilões muito importantes que têm ocorrido com cronogramas de investimento bastante elevados. Se você verifica a dificuldade de algumas empresas de infraestrutura para encontrar mão de obra, há uma escassez de mão de obra. Então, a economia é muito interessante, não é, Fernando? Porque ela é muito heterogênea. Então, você tem segmentos onde estão deprimidos, a demanda está fraca, etc. Segmentos que a demanda está muito forte, né? E eu chamaria atenção para esses segmentos de infraestrutura e chamaria atenção para os dados de investimento em infraestrutura, que, do ponto de vista privado, estão no seu ponto máximo na série histórica. Então, isso é interessante. O Brasil, naturalmente, precisa de investimento em infraestrutura, e isso explica voltando à sua questão, essa resiliência de determinados segmentos. Eu acho que a grande aflição agora é em que medida nós poderemos manter os aspectos positivos da economia brasileira, se não atacarmos as fragilidades. E a fragilidade central reside no desequilíbrio fiscal. Muito, muito interessante isso que o professor Gessner está nos trazendo, porque é só olhar para a janela. Você pode estar em qualquer cidade deste grande Brasil que a construção civil e a área de infraestrutura realmente está
com a atividade bastante aquecida, e que bom, porque é uma área que gera capacidade, formação bruta de capital fixo, né? Investimento na veia na nossa economia, e gera emprego, gera receita e capacidade de crescermos no futuro sem gerar pressão. Então, que bom que o setor privado também, os editais, os leilões que aconteceram ao longo dos últimos anos. No ano passado, em 25, nunca tivemos tantos leilões na B3 de concessão, por exemplo, na história. Isso é um ótimo sinal. Tanto governos estaduais, municipais e o governo federal nunca foram tão proativos nessa frente. Agora, professor, não tem como evitar falar das fragilidades. O senhor mesmo já deixou a deixa aí neste finalzinho da frase, falando da situação fiscal. Como é que este Brasil, que termina 2025 de maneira positiva nos números, começa o ano ainda com um ar otimista, com a possibilidade e avenidas de crescimento aí a explorar, vai se deparar com o debate das contas públicas e o estrangulamento total do orçamento em 2027, que passa a ter espaço zero para despesas discricionárias? Como o Brasil vai se deparar com esse muro chamado fiscal? Olha, esse muro vai colocar uma realidade para o governo que assumir, seja ele qual for, para o governo que assumir em 2027. Porque vai ver uma fração de despesas discricionárias muito pequena, uma enorme conta a pagar na folha de pagamentos, nos juros da dívida e nos diversos compromissos previdenciários e benefícios sociais, e sem espaço para combater, sem espaço para equilibrar as contas. E a gente tem sistematicamente observado déficits primários. A única razão pela qual provavelmente nós fecharemos o ano de 2025 dentro daquilo que é a meta fiscal do arcabouço porque nós simplesmente mudamos a meta, nós fomos retirando uma série de despesas, seja do Brasil soberano, seja o ressarcimento dos aposentados que foram lesados no escândalo do INSS, enfim, esses itens foram sendo retirados e, por essa razão, formalmente houve cumprimento de meta, mas na prática nós sabemos que não há hoje uma âncora fiscal crível e ela precisa ser recriada com seriedade e não pode se basear simplesmente em aumento de arrecadação. Quer dizer, o Brasil já tem uma carga tributária, pelo menos, Fernando, 10 pontos percentuais acima da média dos emergentes, uma carga tributária semelhante à média da OCDE, serviços, infelizmente, muito inferiores dos países mais ricos, né, com serviços, inclusive em alguns segmentos paupérrimos. Então, realmente, se não dá para arrecadar mais, seria simplesmente contraproducente, seria estimular a economia informal, etc., sem nenhum efeito. Se é preciso cortar gasto, e para isso é preciso encarar com coragem e com engenhosidade, com planejamento, várias reformas profundas da economia. Eu acho que certamente a reforma administrativa para enxugar a máquina do Estado, acabar com os supersalários, uma nova reforma da Previdência que encare o problema do envelhecimento da população, que encare o problema do novo mundo do trabalho completamente diferente do que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. Então, sem essas reformas, inclusive de desindexação de gastos previdenciários do salário mínimo, uma nova regra do salário mínimo consistente, sem estar baseada no populismo, mas ligada à produtividade, e nós realmente não avançaremos. Eu acho que o ano de 26 será muito importante. Não acredito que nenhuma dessas reformas será implementada em 26, mas o ano de 26 será muito importante para discuti-las, debatê-las com muita franqueza, com muita coragem, com gradualismo. Também não adianta pensar que vai fazer tudo da noite para o dia, mas
isso seria muito útil para que em 27 um novo governo possa realmente começar a implementar com seriedade essas reformas e a gente sair desse crescimento que ainda eu festejava no início, o sexênio de crescimento, que eu acredito que nós teremos em 26, né? Mas ainda é muito pouco, não é, Fernando? Nós precisamos um salto de crescimento, de produtividade, quer dizer, a potencialidade desse país é muito maior do que esse crescimento relativamente medíocre que nós temos aí na faixa de 2%. É uma longa jornada e que bom termos mentes brilhantes como a do professor Gessner Oliveira aqui no CNN Money para analisar e discutir soluções para o Brasil, porque de diagnóstico estamos cheios e que bom contar com a participação do professor Gessner Oliveira, que sempre nos aponta caminhos para tentar resolver os problemas. Professor, que bom tê-lo aqui e que a nossa parceria com o senhor, com a Go Associados, seja longa e 2026 seja apenas o primeiro ano inteiro dessa parceria. Professor, um ótimo ano ao senhor. Um ótimo ano para você, para todos da CNN. Para nós é uma honra participar aqui desse espaço que contribui muito para a democracia e para a economia brasileira. Que bom. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço, professor.